provas de que eu cometi esse crime e mais ainda, eu virei o rei. Porque aquelas pessoas disseram para mim o seguinte: você quer ser grandioso? Porque é o que ele quer, né? Então vamos cometer crimes. Gente, eu já vi isso no Massacre ataque das escolas. Essa é a característica principal. Sapopemba, Ele quer ser da reconhecido. Gamersol. O da Gamersol, o Guilherme vai tirar fotos da Gamer e vai enviar essas fotos para o grupo, para Crazy Chan. A quantidade de fotos dessa menina morta que rolou por dentro dessas plataformas digitais é uma coisa absurda. Então, o que ele fez? Ele conseguiu o lugar que ele queria alcançar. E eles se fiam, né? Porque, não, mas tudo bem, eu vou aí para uma, né, para uma Fundação Casa no Rio de Janeiro, né? Ela tem outro nome, né? Cada estado ela tem um nome, mas eu fico lá só 3 anos, depois eu saio e vida que segue. Não é bem assim, né? A gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão até desse diagnóstico. Você agora trouxe essa informação, Carla, que um menor de idade não pode ser diagnosticado, mas Não. o que é que se faz com alguém que tem esse diagnóstico sendo adulto ou um adolescente como esse? Tem um monte de gente falando aqui de revisar as leis da maioridade penal, porque é realmente muito impactante um filho que mata pai, mãe e irmão de 3 anos de idade. Aí Com todos esses requintes de premeditação e crueldade. eu lanço uma pergunta aqui. Será que ele cometeria esse crime se ele não estivesse no ambiente digital? Era essa a pergunta que eu ia Essa é a fazer. questão. Porque O eu quanto acredito ele que foi sim, influenciado. existe uma influência, né? Existe uma contingência de reforço para esse tipo de crime. Mas eu tô nessa vida de crime há muito antes do Discord, muito antes do universo digital. E isso já acontecia. E considerando que 2 a 4% das pessoas são psicopatas, não todo psicopata mata, tá? Mas estatisticamente na população a gente tem isso, até que ponto essas redes causam o crime, até que ponto elas reforçam para quem já tinha essa predisposição? Eu não tenho a resposta para essa pergunta. Né? Nós não temos estudo ainda. A gente precisa estudar mais esse perfil e o quanto que isso de fato reforça. O quanto que isso não dá o gatilho para quem já queria cometer o crime. Pessoas cruéis, elas sempre existiram. Eu acho que isso deixa, né, esse reforço das redes sociais, eles acabam se unindo nesse propósito. E isso é muito grave. Porque eles ganham força. Essas pessoas que já são cruéis, que já são perversas, que não têm empatia, culpa, remorso por nada, nem animais, nem pessoas, elas acabam se unindo e ganhando força. Pelo menos esse é o movimento que eu estou vendo acontecer. Precisamos estudar para ter certeza dos números reais disso, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Uma coisa muito rara de acontecer na história do crime, que é a associação de psicopatas violentos, podem acontecer mediante as redes sociais. Então, a gente tem que olhar isso com cuidado, a gente tem que ter um olhar científico, tem que instrumentalizar o legislador para que realmente se possam ter políticas públicas contra esse tipo de coisa. E casos tem, em cima do que a Alessandra está falando, interessante demais estudar com casos reais. A gente está falando de um caso de Itaperuna, no Rio de Janeiro, semana passada. No ano passado, a Carla talvez lembre, a Alessandra, a Paulinha, muito parecido aqui. Vila Jaguara, zona oeste de São Paulo. Ih, conheço muito bem esse 16 caso. anos, adotado, eu cobri esse caso lá. Matou o pai, a irmã estava no andar de cima, o pai embaixo, primeiro matou o pai. O motivo a Carla já vai cortar, dizer que não é. Mas ele disse na época, tirou meu computador e meu celular, matou o pai. Não. A irmã estava em cima, subiu. O que houve esse barulho? Matou a irmã. Ficou esperando a mãe voltar. A mãe volta do trabalho, ele mata a mãe. Ele fica o fim de semana inteiro em casa com os corpos. Dessa vez ele não escondeu, como o do Rio, na cisterna. Ficaram os corpos ali. E aí os vizinhos começaram a sentir o cheiro. Tá? O motivo é um só. 16 anos. Tem um motivo. Matou porque quis. Não, é simples assim. Ele matou porque ele quis. Esse caso, ele é muito emblemático, Lembra, né, sim, porque ele trouxe para a gente, nós entregamos isso, inclusive, né, para a autoridade policial. Esse mesmo rapaz, ele frequentava o Machan. O que é o Machan, gente? É um fórum anônimo dentro da Dark Web. Que Chan ele frequentava? Dogola Chan. Essa Chan,
para quem não se lembra, também é a Chan responsável lá atrás pelo ataque de Suzano. Os criadores dessa Chan foram condenados. Um está foragido, que é o Emerson, o outro cumpre pena na Penitenciária Federal de Mato Grosso do Sul. Um pegou 41 anos, o Marcelo, o Emerson 42. Olha só o tamanho da pena que eles pegaram. Muito bem, essa Chan caiu e vira e mexe, eles trazem a Chan de volta. Este rapaz estava na Chan. Veja só, uma semana antes do crime, é o quê? Final de semana do Dia das Mães. Ele vai escrever. Ele escreve para os confrades, que é assim que eles se chamam, como é que ele cometeria esse crime. E ele comete exatamente. Então, ele fala. Ele vai chamar o pai de rato de farda. O pai era guarda civil. Que o pai era um guarda civil, um GCM. Ele é um menino adotado, então ele tem muita raiva, porque a mãe parece que dava mais atenção para a irmã. E ele vai... A irmã estudava em escola particular, ele na pública, tinha essa diferença. Ele vai escrever milhares de ofensas, assim, de baixo calão em relação à irmã e à mãe. E aí, ele vai embaixo e fala, olha, para mim essa vida já não vale mais nada. Eu vou matar meu pai com um tiro, vou matar minha irmã com um tiro e a mãe com uma facada. O que acontece? Ele não escreveu que ia matar a mãe com uma facada, ele mata os três, cada um com um tiro. Ele vai pegar uma faca e vai enfincar na mãe. Para cumprir aquela promessa que ele tinha escrito. E ele vai mentir para o delegado, porque o delegado pergunta para ele, por que você matou a sua irmã? Ele fala, eu não queria matar. Mentira. Ele escreveu que queria matar a irmã. E como ele iria fazer? Meu Deus, A questão ele escreveu esse roteiro sozinho? Então... Ou pelo menos foi apoiado nessa ideia completamente. Pode até ser que ele tivesse essa fantasia. Sem esse fator, sem esse apoio, pode ser que ficasse só na fantasia. Mas ele foi lá e cometeu. Apoio é algo que é um reforço. Ele vai pra academia, ele vai pra padaria. E ele só vai chamar a polícia... Isso é chocante, hein, gente? Porque ele vai conviver 2 dias com os corpos mortos. Não, gente, ele nem tira do local. Impressionante. Porque o cheiro começou a desagradá-lo. Olha, nesse caso de agora, a gente também teve essa questão da busca por esse valor do FGTS. Verdade. E aí, esse questionamento, né? Se seria interesse financeiro, né? Acho que secundário. A gente já trouxe me parece um interesse secundário. É bem mais embaixo. Uma pista investigativa muito importante. Que garoto de 14 anos, veja só, olha só. Nossa, vai saber que tem um negócio... Nem eu sabia, gente, esse negócio. Para retirar o fundo de garantia de uma pessoa morta. Gente, isso não é linguajar. Desculpa, não, mas ninguém me convence. Ele não é da cabeça dele isso. Não, está em algum ambiente, conversando, alguém passa informação. Olha, vê lá como é que você tira isso... Gente... Você pode matar e se dar bem ainda. Exatamente. E essas pessoas acabam se encorajando, porque isso normaliza, né? Sim, vai normalizando. Sensibiliza. Com certeza, de sensibilização acontece. Tem o perfil, né, dessa coisa do grupo. Porque o grupo incentiva. A força do grupo é muito forte. Tipo, é normal. Eu escrevi essa coisa absurda, as pessoas disseram... Ainda mais entre adolescentes. A força do grupo é muito forte. Quando a gente pega o ataque de Sapopemba, porque aí a gente recebeu toda a informação daquele servidor do Discord, a quantidade de pessoas incentivando aquele rapaz a cometer aquela barbaridade é chocante, gente. De novo... Se ele não estivesse ali, ele teria cometido aquele crime? E sabe o que é mais triste? No ataque de Sapopemba, eu digo, mas sem dor no coração. Além desse menino que carrega o sangue da Giovana, o Discord também carrega. Porque ele sabia, aquela plataforma sabia que eles estavam num planejamento de um crime gravíssimo. Se eles tivessem... entregue a tempo aquelas informações para a autoridade policial, essa menina estava viva. Isso assim, para mim... E você tem esse movimento, né, Carla, dessa pressão, e eu acho que é alguma coisa que todo mundo tem que entender, que são essas responsabilidades, né? A plataforma, ela cria um espaço para conversas
E essas conversas não podem ser qualquer conversa, não podem ser Planejar elaborações de crimes, e inclusive servir de apoio e força para ideias completamente lunáticas e criminosas que envolvem crianças, a gente tem que começar entendendo isso. Exatamente. Para balizar o legislador. Né? Qual que é, por exemplo, a responsabilidade do cara que fala que eu vou matar todo mundo na escola, a pessoa vai lá e bate palminha? Como que você penaliza essa pessoa? Como que você entra nessa investigação? Então, isso acaba sendo muito novo e a nossa lei não acompanha. Mas tem uma notícia boa em relação ao ataque de Sapopemba, porque esse caso, quando eu recebi o drive com todas as informações, para quem que a gente levou? Para a delegada Elisandré e para a Ivalda. 2 mulheres que, assim, gente, eu amo de paixão. A Ivalda falou, como é que é? Todos serão, Carla, encontrados e serão responsabilizados, independente se são maiores de 18 ou menores de 18. Os menores vão ser encaminhados lá para a Fundação Casa e os maiores, né, para o sistema prisional. E eu lembro, eu falei para ela, Ivalda, estamos junto. Nós achamos todas as pessoas que estavam nessa combinação do ataque à escola de Sapopemba. Eu cheguei a entrevistar o pai da Giovana e a mãe, e assim, são relatos muito doídos, sabe? Porque é incompreensível você perder uma filha linda, que tinha um futuro brilhante ali pela frente, dessa forma tão cruel, porque alguém queria se tornar famoso. Não tem nada a ver com bullying, porque o menino, inclusive, vai escrever isso no chat das conversas. Ele queria ser famoso. E cada pessoa que a gente encontrava, eu avisava aqueles pais. Falei, mais um encontrado. Até que foi encontrado gente, que estava em outro país. Nem brasileiro essa coisa era. Era português, 17 anos. E assim, quando a gente fica pensando, né, a gente imagina um criminoso com uma cara feia, mal encarado. Tem uma cara de uma pessoa que, assim, você não dá nada. Parece, sabe, muitos não teriam coragem de fazer aquilo. Aquela coisinha, com aquela carinha, sabe, assim, assustada. É um dos agressores, é uma das pessoas que planejou o ataque à escola de Sapopemba. Esse rapaz, de 17 anos, em Portugal, responde como maior de 18. Ou seja, ele será punido pelo crime que ele cometeu. E como é em outro país, ele responde por terrorismo. Veja o tamanho do problema. Você vê a questão da lei, né? Sim. Aqui a lei é mansa, demais. Mas à medida que há punição, eu acho que há um alerta maior também, porque essa sensação da impunidade, dessa, sei lá, como é que é, dark web. Eles acham que não vai dar nada. Que ninguém tá vendo, entendeu? Do anonimato. Exato. Eu acho que isso também é algo que pesa muito contra, né? E o que chama a atenção também é que esses participantes não estão exclusivos em nenhum nicho da sociedade. Tem de neto de desembargador a pessoas extremamente vulneráveis. Então, essas pessoas, elas se juntam para fazer o mal e, assim, a polícia vai atrás de todo mundo. Não importa quem você seja. Acho que essa é a informação que é importante, que é essa especialização nessa área virtual, esse entendimento, e eu acho que é um letramento que os pais também têm que buscar. Principalmente. Porque faz parte da educação hoje, essa educação digital, e não adianta a gente falar que não sabe mexer, meu bem, porque a gente é responsável por eles, né? Não dá para jogar o seu filho em mar aberto. Você tem que ir lá e aprender, porque senão com certeza. A gente fica cego, né? Mas sabe o que acontece, Paulinha? No nosso país, a gente vive desigualdades sociais muito grandes, né? Sim. Desde que eu comecei a trabalhar com a questão de crimes digitais para ajudar essas vítimas, eu me predispus, inclusive, a ajudar nas escolas públicas, com palestras. E eu fui dar uma palestra numa escola, né? Na verdade, para um grupo de mães de Itapevi. Aí, explicando controle parental, isso, aqui, acolá. No final, explicando o que era Discord, Telegram, tudo isso, um grupo de mães veio até mim e falou o seguinte: moça, nós somos analfabetas. Sim. Como é que você quer
Não dá. Essa pessoa verdade, que não cara, sabe é um ótimo ponto. ler e escrever vai fazer controle parental. Você entende que isso é uma responsabilidade dessas empresas? Que faturam Eles com isso, precisam se preocupar com os seus usuários. Nós não estamos pedindo nada. Ninguém, enfim, está tudo certo. Eles ganham fortunas, né, quando eles capturam os nossos dados. Devolvam alguma coisa. E o que é devolver alguma coisa? É colaborar. Se tem um crime ali, eles precisam colaborar com a autoridade policial. Ninguém está pedindo nada de demais, porque se essas informações forem repassadas em tempo hábil, a polícia consegue agir. Agora, não dá para não repassar. Não dá para ignorar. Fingir que não vê, que não tem tecnologia para ver quando tem. Pra isso. Inteligência artificial. Gente, eles conseguem no TikTok reconhecer a cara de uma criança que tem menos de 13 anos e derrubar a conta. E, Paulinha, mas que não conseguem. Existe essa uma conversa tecnologia. escrita, né? Escrito. A gente sabe que o escrito é facilmente localizável. Não, imagens, né? falas. Com certeza. Uma tecla que a gente tem que bater é a responsabilidade dos pais. Eu sou pai, talvez todos aqui sejam. Não dá pra gente achar... Meu filho tá ali no quarto, um computador super moderno, bonitinho, tá quietinho. Eu tô aqui vendo minha série sossegado, mexendo no meu celular. Tá bom, cada um no seu canto. Não. A gente não pode deixar... O mundo ficou tão violento, Charlie, que eu acho que os pais, eles... Fora, na vida, a gente não quer, né, que o filho saia na rua porque vão roubar alguma coisa. Que não Uma quer... falsa sensação de segurança. A princípio, a gente sentiu, puxa, então não tá na rua, tá aqui, tá tudo bem. E agora, acho que, enfim, tem até essa série, Adolescência e tantas outras que chamam a atenção para esse fato que, às vezes, a porta tá fechada, você acha que seu filho tá lá seguro e ele tá nesse universo da insegurança. Os predadores estão soltos ali. Também. Né? Faz o teste. Olha, cria um perfil de uma menina de 10, 11 anos. A gente fez isso. Façam. Criem um perfil, criem lá uma imagem de inteligência artificial de uma menina de 10, 11 anos e vocês vão ver a quantidade de adultos que vão chamar em menos de 20 minutos. Não, e não é só isso. Sabe o que acontece hoje, Paulinha, também? Os pais, a gente trata determinados assuntos como tabu na nossa sociedade. Quais são eles? Sexo, morte, suicídio. Drogas também, né? E aí, o que acontece? Como eu não quero, é um assunto inconveniente, então não quero falar, não vamos falar sobre isso. A gente tem que falar hoje sobre tudo com os nossos filhos. E eu digo por quê? Porque se você não conversar com os seus filhos, alguém conversará. Quem é que está conversando com os seus filhos? Certamente é uma pessoa inadequada. E aí, de novo, eu vou dar aqui uma dica para os pais. Criem um perfil no TikTok mesmo, enfim, ou de uma menina ou de um menino de 13 anos, porque a plataforma diz que você tem que ter mais de 13 anos, mesmo você podendo burlar essa informação, mas diz que você tem 13 anos. Escreve ali, porque eles são curiosos. Aonde eles vão buscar informação não é no Google, Paulinha, é nas redes sociais. Só existe rede social para eles. Não até para os adultos também, né? A gente já sabe que a maior fonte aí, são escreve a palavra morte, depois escreve sexo, escreve suicídio. Você vai ver, o algoritmo vai te inundar, as coisas que chegam, você fala... É assustador. Então, o que acontece? Você não está conversando com teu filho, mas alguém está conversando com teu filho. E quem está conversando com teu filho é a pessoa mais inadequada. Então, gente, conversem. Cuidado, né? Paulinha precisa mudar de assunto. Eu tenho que mudar. Uma última mensagem nesse assunto para você, pai e mãe. Saia um pouquinho daqui. A gente fica, às vezes, preso neste aparelhinho aqui. A sua filha vem falar com você, o seu filho... Você mal olha para ele, ele está precisando de ajuda, ele está querendo... O que a Carla estava dizendo. Ele precisa ser ouvido. E você não tira os olhos daqui desse aparelho e o seu filho e sua filha estão ali largados. Preste atenção nisso, de verdade. Guarde essa mensagem. Preste atenção no que o seu filho tem a dizer, no que a sua filha tem a dizer. Vai, Paulinha. Agradecendo. Nossa, a gente tá, né? A gente se anima aqui, né? É o primeiro programa que não vai acabar nunca. Mas temos aqui, ó, Sandrelli tá com a gente dando boa noite, Thaís também, Mari Muniz trazendo vários comentários
comentários incríveis. Não se esqueçam de deixar o like, porque fechando esse caso, né, a gente tem então a confissão desse adolescente. Ele foi apreendido, como vocês trouxeram, encaminhado para uma unidade socioeducativa em São Fidélis. Ele vai cumprir aí essa internação provisória de 45 dias. Ele responde por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver. O caso segue sob sigilo de justiça. A polícia segue analisando aí celulares, computadores, conversas digitais, como a Carla já trouxe aqui um panorama do horror, que até a gente pode vir a descobrir se é que dá para ser mais horroroso do que os fatos aqui dessa história, né? Porque pode ter mais gente envolvida nisso daqui. A gente já teve a história da namorada, que deu aí o seu